E nós iremos com ele. Amém. Bom, só me apresentando aqui rapidinho, também apresentando minha esposa. Meu nome é Sandro, sou da igreja Lago Jardim São Lourenço. Não confunda com São Lourenço da Serra, que é bem longe, mais longe de onde eu estou. Eu estou aqui na Paulista Sul também. Sou professor e contador. Hoje, atualmente, eu trabalho como professor de uma área que aí os alunos adoram, chamada matemática. Professor de matemática, sou da área de exatas, também dou aula de educação financeira, orientação de estudos de matemática, então essa é a minha área. Hoje eu sou trabalhador do serviço público e também trabalho na contabilidade, que é a minha formação, e estou aqui com a minha esposa também. Essa aqui é a Aline, aquela mulher maravilhosa ali. Quando eu preguei aqui com algumas pessoas que estou vendo aqui, que eu reconheci, eu não estava casado, eu casei este ano. Então nós temos ainda, vamos fazer agora 4 meses de casado. 4 meses? 4 meses. 4 meses ainda. E milagres acontecem. Bom, pessoal, agora que eu já fiz as apresentações aqui, eu gostaria de falar sobre o tema desta manhã, que chama-se Rede Vazia, Coração Cheio. Eu coloquei, acho que uns slides, não sei se foram aí. Pode colocar já o tema ali. Esse tema é o tema do Meu Lugar no Mundo, né? Esse ano nós estamos falando muito sobre Maranata, porque agora toda a campal da UCB chama-se Maranata. E o tema jovem desse ano é Meu Lugar no Mundo. Eu fui regional durante acho que 6 anos aí, 6 a 7 anos de regional. E eu gostava muito de trabalhar com esses temas jovens, gosto demais das músicas jovens, gosto da campal. Infelizmente esse ano eu não pude ir porque foi um ano de casamento. Nós tivemos gasto muito alto aí de questão de casamento e não dava para poder fazer muitas coisas. E então nesse ano eu estou dando um tempinho também, não sou regional mais agora. Estou ali na verdade eu estou definindo qual igreja, porque eu sou de uma igreja, minha esposa é de outra. Provavelmente eu vou para a igreja da minha esposa. Então estou dividido esse ano, eu acabei não pegando nenhum ministério da minha igreja por causa dessa divisão de tempo, não sei para onde eu vou ficar. Eu acompanho mais ela é secretária da igreja dela, Jardim Aracati. E eu esse ano estou livre mais para poder fazer atividades. Bom, vamos começar então aí. Pode passar o próximo. Então vocês podem vir para cá. Se fosse um pouquinho mais perto, eu acho que dava, mas é que é um pouquinho longe para nós. E na verdade também já recebemos convites já de mais umas 3 pessoas. Falou, Sandro, você está sem igreja? Vem para cá então. Eu agradeço o convite aí de vocês também, mais uma vez. Agradeço o convite da Gabi, por termos feito o convite aqui, Gabi, comigo, a Aline também. Bom, mas vamos lá, sem mais delongas. Quem aqui alguma vez já estudou, mas estudou bastante, seja para a faculdade, na escola, e você tirou aquele final de semana para estudar, chegou na segunda-feira, foi fazer a sua prova e de repente você tirou uma nota ruim? Quem já aconteceu isso daqui? Qual que é a sensação que você tem naquele momento? Eu gostaria que vocês falassem. Tristeza. Quem mais? Frustração. Quem mais estudou bastante, fez aquela... correu o final de semana, estudou bastante, chega de repente tirou a nota vermelha. Alguém mais aí? Decepção. E pior é matemática. Matemática, então, pior ainda. Matemática é tristeza. Eu sei disso porque eu vejo alguns alunos comigo. Professor, eu estudei tanto. Eu falei, mas a próxima você tira a nota melhor. Outra coisa que acontece também muito. Quem aqui já fez um esforço muito grande no trabalho? Aquele trabalho, você pegou o dia todo para montar aquele slide, aquele projeto, tudo. Quando chega na hora, aí o seu chefe, o seu superior, ele olha e fala, tá ruim. Ou nem olha para você, fala, beleza, obrigado, ok. Quem já aconteceu isso daqui também alguma vez? A sensação é a mesma de quando você estuda bastante e tira uma nota ruim. Frustração, decepção. E aí a gente começa a ficar pensando em algumas coisas. É tão triste quando você se dedica tanto a alguma coisa e só vê alguém e fala assim, ok, obrigado, não preciso mais de você. Ou, tá bom, mas sua nota é vermelha. Tá bom, mas já foi, você já perdeu.
Isso é uma das coisas mais tristes que acontece na nossa vida. Você dedicar o seu trabalho, todo o seu esforço e não ter nenhum reconhecimento. Seja a nota da escola, da faculdade, ou seja no trabalho. E aí a gente fica pensando aqui, mas afinal de contas, por que acontece isso? O que eu fiz de diferente que eu poderia ter feito melhor? Será que eu não estava concentrado o suficiente? Será que eu precisava me doar ainda mais? Hoje nós vamos entender por que às vezes a gente se esforça tanto e mesmo assim as coisas não acontecem do jeito que planejamos. E aí eu quero falar, irmãos, para vocês hoje, principalmente para os jovens, que isso é muito normal. Já aconteceu diversas vezes comigo. Se esforçar bastante, fazer alguma coisa, estudar e chega na hora, não deu certo. E aí eu vou contar algumas experiências positivas e negativas que já aconteceram comigo nessa situação. E aí eu fico assim, afinal de contas, mas o que é a realidade? Quando eu me esforço e mais ou quando eu não me esforço? Eu gostaria de convidar vocês agora, nessa manhã, a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5. Nós vamos estudar esse texto de Lucas, capítulo 5 hoje. Nós vamos ver alguns versos. Eu gostaria de convidar apenas vocês a abrirem em Lucas, capítulo 5. Aí quando vocês encontrarem, eu vou convidar a todos novamente a gente fazer uma oração, porque a gente vai começar a fazer a leitura da palavra de Deus. Todos encontraram? Sim. Estou ouvindo algumas Bíblias ainda, vou esperar todo mundo encontrar. Misericórdia. Vamos lá. Fiquem tranquilos, o tema ele é bem simples, ele é bem dinâmico e rápido. E eu fiz uma forma ali que ficasse de uma forma simples de você entender e que eu também entendo bastante. Todos encontraram? Curve sua fronte novamente e vamos falar com Deus. Ó Pai querido que habita na altura do céu, santificado e exaltado seja o teu nome. Estamos aqui abrindo a tua palavra agora nesse momento, Senhor, e pedindo que o Senhor possa estar conosco durante agora o estudo da tua palavra. Ó Santo Espírito, esteja com cada um aqui, ó Pai, esvazia as nossas mentes, que nós possamos preencher da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, em Lucas, capítulo 5, versos 1 a 11, tem uma história muito conhecida, que é a história da pesca maravilhosa. Essa história também, ela é retratada aqui, para você verificar na sua Bíblia, a minha pelo menos informa, em Mateus, capítulo 4 e Marcos, capítulo 1. Só que eles não informam sobre essa pesca. Eles informam apenas nesses outros dois textos, que foram chamados pessoas ali, que são os discípulos que estavam ali naquele momento. A pesca maravilhosa, o único texto da Bíblia que conta em detalhes isso, é esse livro aqui, de Lucas, no capítulo 5, que ele conta detalhadamente o que aconteceu naquele dia. Eu estava assistindo, inclusive, o The Chosen, não sei quantos vocês já assistiram, e eu estava vendo, desculpa, essa semana, justamente essa parte, que eu achei bem interessante. Novamente, eu estava revendo ali algumas cenas, né? E eu revi essa cena de novo, e eu fiquei maravilhado, bateu bastante aqui com o texto, que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui. E eu gostaria de começar contando primeiro aqui sobre esse personagem aqui, que é Pedro. Quem era Pedro? Pedro era uma pessoa estável, altos e baixos. Primeira coisa que você tem que saber. Ele do nada, não, vamos lá, de repente, não vou não. Então ele era muito assim. Ele tinha muita coragem, mas ele era um covarde. Se vocês lembrarem aqui, ele falou, não, Jesus falou para ele, você irá me negar 3 vezes. Ele falou, eu não, eu sou corajoso, eu sou forte. E de repente ele negou. Outra coisa que é interessante é que mostra-se, em alguns momentos ele tem muita fé, só que às vezes também parece que ele tem um pouco de, como que eu posso usar a palavra aqui? Para não falar um termo muito ruim, mas às vezes eu acho que ele falta um pouco de inteligência. Porque em algumas situações ele olhava assim, parece que ele não entendia nada do que estava acontecendo. E outros discípulos conheciam um pouco mais ali. Ele era aquele rapaz que ele andou sobre as águas. Ele foi o único que teve coragem e falou, não Senhor, deixa eu ir até o Senhor aí. Se é o Senhor mesmo, Jesus, me deixa ir até você. E ele foi andando nas águas, com coragem, e de repente ele para, começa a olhar para todos os lados, e agora sente medo e começa a afundar de novo. Esse era Pedro. Antes de acontecer tudo isso, ele teve um chamado, que nós vamos ver agora. Lucas capítulo 5, verso 1 a 11, diz o seguinte:
Nós vamos ler só até o verso 5, tá bom? Essa primeira parte. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Esse aqui é um detalhe interessante. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o Simão, Jesus pediu que lhe afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de volta para pescar. E em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. Detalhes importantes aqui nessa parte inicial do texto. Primeiro, Jesus ele estava ali ensinando. Se estava dizendo ali que os discípulos, e esses aqui foram chamados, estavam pescando a noite toda, isso provavelmente já era de manhãzinha. Geralmente, quando você vai ver uma história dos pescadores contando, eles chegam por volta das 5, 6 horas da manhã, que é o horário que eles vão a noite toda pescar, e eles estão voltando ali para o quê? Para terminar a pesca, lavar os peixes, lavar a rede, limpar o barco e entregar tudo de volta. Então, provavelmente, nós temos 2 suposições. Primeira, ou Jesus também tinha acordado muito cedo para pregar, ou segundo, Jesus estava também à noite pregando. E aí, fica 2 suposições aqui para a gente começar a entender essa situação. Ou Jesus tinha acordado bem cedo para pregar, ou ele também tinha passado a noite em claro, mas pregando, conversando com as pessoas. Outro detalhe interessante, aqui no início do texto eu falo que existia uma multidão. Na série lá do The Chosen mostra só um grupinho pequeno. Não era isso que aconteceu. A série ela é muito boa, mas tem muitas coisas que não são iguais ao que realmente a Bíblia conta. E aqui ele mostra o seguinte, que havia uma multidão que o apertava. Então, porque Jesus estava apertado pela multidão e não dava para ele pregar, o que ele falou? Pensou, vou subir no barco, me afasto um pouquinho, as pessoas ficam mais ou menos onde vocês estão e eu estou aqui no barco. Mas o detalhe aqui é que ele não conhecia a pessoa do barco. Imagina você chegar em cima de um carro, aqueles carros, sei lá, uma saveira, sobe em cima da saveira e fala: ó, coloca a saveira um pouquinho para lá ali que eu vou pregar para as pessoas. E você é o dono do carro. Você iria ouvir essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Do nada chegou uma pessoa e falou: ah, subiu no barco, você está lá limpando, preparando essas coisas para ir embora para casa descansar, e uma pessoa chega até você e fala: afasta um pouquinho aqui que eu vou pregar para as pessoas. E eles pegaram, acabou, né? Viu um monte de gente, viu uma pessoa, deve ser alguém famoso. E aí ele se afastou com o barco. E agora nesse momento ele começa a pregar. E Simão, que estava ali naquele barco, limpando, provavelmente estava ouvindo aquele sermão. E ele começou a ouvir ali aquele sermão. Esse é o ponto interessante que eu gostaria de começar aqui contando. O detalhe novamente aqui, que eu já falei, mas eu quero retratar. Pedro, ele era um pescador. E ele não era um pescador comum, ele era um profissional. Só que ele e aqueles que estavam junto com ele, que era André, no mesmo barco, e nos outros barcos era Tiago e João, e provavelmente seu pai, que conta nos outros textos de Mateus e Marcos, eles estavam todos ali e não pegaram nada a noite inteira. Esforçaram-se bastante, mas infelizmente não conseguiram nada. Eles eram profissionais. Pedro, ele já tinha uma certa idade. Aqui outra coisa que eu acho que é muito fora do comum, você vê o Espírito de Profecia, Pedro ele era um pouco mais velho que os outros. Então Pedro provavelmente já tinha ali os seus 30 e poucos anos. Não era jovenzinho ali, 20 e pouco. Ele tinha já por volta dos seus 30 e poucos anos. André pode ser que teria ali uns 20 e pouco. Tiago e João não menciona ali, mas provavelmente também. Pedro não. Pedro já tinha seus 30 e poucos anos. Já era casado. Tanto é que menciona da sua sogra ficou doente. Não menciona a Bíblia, eu também não vejo falando de profecia se ele tinha filhos. Provavelmente não. Mas pensa que você fez imagine você agora no seu trabalho, passando o dia todo e você não conseguir terminar o que você queria. Pelo contrário, deu tudo errado. Eu não sei qual é a sua profissão aqui. Eu imagino a minha profissão, por exemplo, quando eu era contador, trabalhando na contabilidade. Era terrível quando você tinha que resolver um problema de um imposto
você tirava um dia para resolver, e para quem é na área administrativa sabe, e você não consegue resolver isso. Porque a cobrança depois em cima é muito grande. Ué, Sandro, cadê a situação que você ia resolver para mim? Ah, então eu não consegui resolver. Você se sente frustrado. Por que eu me formei de contador? Se eu não consegui resolver um imposto durante o dia todo. Eu imagino na educação, preparar toda aquela aula, chegar no dia, fui tentar fazer a aula, saiu tudo errado. Não consegui ensinar nada. Esqueci na hora o que eu ia passar. Isso é triste para quem é professor da educação. Você que não sei qual é a sua área, imagina que você é um prestador de serviço e neste dia você não arrumou um serviço. Não sei se você trabalha na área de construção. Imagine você um dia inteiro sem fazer nada. Você saiu para procurar e nada. Essa é a sensação que Pedro, André, Tiago e João sentiram-se naquela noite. Saíram a noite inteira para o seu trabalho e não conseguiram nada. Exatamente nada. Pode passar o próximo slide. Às vezes, nós trabalhamos a noite inteira, mas nada. Não acontece nada. O seu esforço não é suficiente. Será que você sente muita pressão quando você tem que estudar bastante e as pessoas ficam, você tem que estudar para se formar? Será que também não é a mesma coisa que acontece muitas vezes quando você não acha sua aparência bonita? E aí você fica lá o tempo todo, minha esposa fala assim, mas por que você faz tanto no cabelo? Porque homem geralmente de cabelo curto, né? Mas a gente gosta de mexer alguma coisinha ali, né? Um detalhezinho. Para nós, aquele detalhezinho. É verdade. Não é verdade, irmão? Um detalhezinho ali que a gente mexe, mesmo com cabelo curto, é importante. Para as mulheres, às vezes elas não entendem muito isso. Eu gosto de falar um pouquinho para os homens. Mas aquele detalhezinho para quem tem cabelo curto, você quer que mexa. Não, é aquele dali. Você está vendo uma coisinha. E esse, pelo menos nessa parte, o homem vê detalhe, tá? Nessa parte o homem vê. Ele está vendo uma coisinha do cabelo, não, mas aqui não está legal ainda. E ela está olhando, mas não mudou nada. Mas para você mudou. Porque está aqui, ó. Você está olhando e não está vendo. E a aparência, eu falo muito disso para ela. Eu falo assim, quando meu cabelo não está legal, eu fico meio com baixa autoestima. Às vezes não dá vontade de sair de casa, aí você fica, não vou fazer tudo. Mas quando você arruma o cabelo, aí eu já fico bem de novo. E eu sei, nesse ponto eu sei como que as mulheres se sentem. Porque as mulheres, quando elas não estão mostrando a aparência, elas não querem sair de casa. Ficam deitados o dia todo, ficam lá, não quero sair hoje, não vou sair hoje. Mas os homens também sentem a mesma coisa. Um esforço que não é o suficiente. Ou outras vezes, e acontece muito até na própria igreja, que você trabalha no ministério, mas parece que o seu esforço não é suficiente. Isso nós podemos dizer, por exemplo, diretor jovem. Quem é o diretor jovem? Diretor jovem. Você vai saber muito disso que eu estou falando aqui agora. Porque quando eu entrei como regional, meu tio ele falou uma coisa, ele falou, Sandro, não espere que as pessoas vão dar merecimento para o que você está fazendo. Não espere. Você vai fazer muito trabalho e pode ser que as pessoas não vão reconhecer o seu trabalho. Quando eu entrei como regional foi justamente isso. Você trabalhava muito e eu não esperava reconhecimento. Mas eu entendi melhor esse texto, essa frase que o meu tio falou, quando eu fiz esse sermão aqui. Às vezes, você tem que trabalhar sem esperar o reconhecimento. Porque você tem que fazer o seu melhor. E esse é um ponto que talvez nós, como cristãos, não estamos aguardando de receber. Nós queremos correr atrás de pessoas para batizar, e que as pessoas falam, nossa, o Sandro levou tantas pessoas ao batismo. Nós queremos cantar para que as pessoas olhem e falem, nossa, o Sandro cantou muito bem hoje. Queremos pregar para que as pessoas falem, nossa, a sua pregação. Não espere merecimento. Nunca espere. Deus às vezes ele vai te utilizar para fazer apenas um trabalho para uma única pessoa no local que tenha 300 mil ou 500 mil pessoas. Uma única pessoa. Porque a gente não sabe qual é o trabalho de Deus.
Ou a gente parece que não sabe o que ele quer falar. Porque muitas vezes ele fala para nós: não espere merecimento. Você vai trabalhar a noite inteira e talvez não vai ter nada. Porque você está com uma expectativa muito alta, sendo que a expectativa sua não deveria existir desse tamanho. Mas é apenas em falar: eu vou lá porque eu tenho que fazer o meu papel, o meu trabalho. Para quem trabalha, não espere merecimento. Faça o seu melhor. No momento certo vai acontecer as coisas. Se não for nesse local, será em outro. Para quem está querendo estudar bastante, continue estudando. E eu falo isso como educador. Mas não espere merecimento. Eu muitas vezes, alguns professores duvidavam da minha capacidade de matemática e eu tive que provar para eles a minha capacidade. Muitas vezes. Tinha um professor, depois eu conto essa história para vocês, mas o professor duvidou de algumas situações. E eu tive que mostrar para essa professora a capacidade que eu tinha, porque ela achava que eu colava do meu colega. Porque os dois eram nerds inteligentes, super inteligentes na sala, mas ela achava que ele era o inteligente e que eu estava seguindo o embalo apenas dele. Não espere isso. Nós recebemos muito esforço, só que a gente esquece de uma coisa: tem que ter alguém no barco junto com a gente. Jesus. Se você está sozinho no barco, vai acontecer a mesma situação que aconteceu com Pedro aqui. Noite inteira, não pegou nada. Só que agora Jesus ele entra no barco e ele fala: afasta-se novamente. Ele primeiro começa a pregação e depois ele fala: sabe o que você vai fazer agora? Você vai jogar a rede. Você falaria alguma coisa assim da área de saúde para um médico? E se você mexer com essa parte aqui, o médico? Você falaria para um engenheiro: olha, eu acho que essa pedra aqui não está no lugar certo, esse bloco. É um engenheiro. Só que Jesus ele foi falar com um pescador. Jesus ele não entendia de pesca, mas ele era o Senhor de tudo, o Senhor de todos. Ele entendia de pessoas. Esse é o diferencial. Jesus ele entra no barco porque ele não está interessado nas coisas que nós fazemos. Ele está interessado em você. Ele está interessado em mim. Amém. Você precisa começar a entender isso nessa manhã. É o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Jesus ele entra no barco, independente do que você está fazendo. Ele não importa se você está fazendo tudo certo ou tudo errado, porque nem sempre vai dar certo. Vai vir a frustração, vai vir a decepção. Você vai ficar cansado várias e várias vezes. E infelizmente até se afastar de Deus. E quando eu falo de afastar de Deus, eu não estou dizendo daquelas pessoas que saíram da igreja. É dentro da própria igreja, as pessoas que estão vindo, mas que a mente não está tão ligada mais a Deus. Ali já começa o afastamento de Deus. Você começa a deixar de querer fazer algumas coisas e falar assim: ah, Senhor, eu estou cansado. Eu não quero fazer mais. Por quê? Frustração. Só que você precisa entender que Jesus ele vai entrar no barco. E quando ele entra no barco, as coisas mudam. Amém. Olha só aqui novamente. Vamos ver novamente aqui o verso 3 a 6. Leia comigo de novo. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lugar, o lago. Então lance a rede de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e a rede dele começaram a se romper. Eu pergunto a vocês: o que é que mudou agora, da noite inteira para esse momento? Eu quero que vocês respondam. Jesus estava com ele. Você começa a entender que algumas vezes as situações não andam porque Jesus não está conosco. Eles trabalharam a noite inteira, e na noite inteira eles não estavam com Jesus, nem com Deus. Provavelmente deve ter reclamado a noite inteira: Senhor, cadê o Senhor? Eu estou aqui pescando, Senhor, cadê o peixe? Não vou levar nada.
Não é o Senhor que diz que não vai faltar nada para nós? E a noite inteira eles ficaram ali. Imagina a decepção de ficar indo para todos os lados que eles sabiam que tinha o peixe e nada. Só que de repente chega uma pessoa e fala: jogue ele aqui do lado. Pedro, aqui na Bíblia não fala, mas se Pedro conhecia do lago, ele falou: ah, sim, desculpa, ali não dá para pegar peixe. Eu já tentei pescar ali muitas e muitas vezes ali sem nunca pegar peixe. Mas Jesus disse: jogue ali. E encheu de peixes. Esse é o detalhe. Às vezes as coisas só vão dar nas nossas vidas quando Jesus estiver conosco. Amém. Jesus, ele tem que vir ao encontro. Ele vem ao encontro de nós. Por quê? Porque nesse momento que ele vem ao encontro, a gente admite que nós somos pecadores. Somos falhos. Nós somos pequenos diante de Deus. Sou pecador. Sabe o que é interessante aqui? Jesus veio ao encontro quando eles estavam lavando as redes, desanimados. Ou seja, eles não tinham nada a oferecer. Nada. Na visão humana. Só que ele entra ali de novo e fala: nós vamos voltar. Pense o seguinte: eles tinham acabado de limpar as redes, estavam limpando, provavelmente deveriam estar terminando o seu trabalho. E agora Jesus fala: vamos voltar de novo. Imagina, é claro que isso não ia acontecer, mas já pensou se eles voltam lá de novo, pescam e não cai nada? Já pensou o que ia acontecer? Eles jogam na rede, Jesus fala: joga a rede. Eles jogaram, não caiu e não pegou nada. Sujaram a rede de novo, sujaram o barco de novo, se sujaram novamente. Sabe o que precisava ali? Fé. Porque eles já tinham limpado tudo. Eles já tinham feito todas as coisas que tinham que fazer e terminado. Estavam preparados para ir embora, decepcionados, frustrados. Só que Jesus veio ao encontro. E aí, se você ler aqui o verso 7, a continuação: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados. E foram encheram ambos os barcos. Os dois barcos encheram, a ponto de quase afundarem. Provavelmente alguns deles tiveram que sair dentro do barco ali, porque o barco estava afundando. E aí Jesus fala: eu não vou te dar pouca coisa. Hoje eu quero te dar em abundância. E foi o que ele fez. E não vai ser só para você não, é para o outro que está do lado também. Porque às vezes a bênção de Deus hoje não vai ter nada de Deus. Hoje pode ser que não. Só que amanhã pode ser que ela venha em abundância. E aqui não é pregação sobre prosperidade. É sobre entender que Deus ele pode dar quanto e quando Ele quiser. Se Deus precisar, Ele vai dar acima do necessário para você. Mas se Ele não quiser, Ele não vai te dar nada naquele momento. E você precisa entender: não espere o reconhecimento. Espere andar com Deus. Jesus entrou no barco. Admita o que você é. Ele pede para você: confie. Confia no que eu vou te pedir. Porque Ele falou: afaste. Afastou. Agora joga a rede. E aí Pedro ele fala: olha, eu pesquei a noite inteira e não aconteceu nada. Mas como foi o Senhor que me deu a ordem, eu vou jogar as redes. Se fosse outra pessoa, talvez ele não jogaria. Às vezes eu fico pensando ali: por que será que Pedro jogou? O que fez ele sentir vontade de jogar de novo? E aí eu fico pensando na fé. Mas sabe o que foi a fé, João? É porque ele viu a pregação de Jesus. E naquele momento que ele ouviu a pregação de Jesus, ele falou: ele é uma pessoa diferente. Alguma coisa tocou nele. E aí ele sentiu-se motivado a: vamos lá de novo. Se ele está pregando tanto aqui para as multidões, e se está cheio de gente querendo ver ele, ele é alguém diferente. E aí ele foi e jogou. Você vai se sentir feliz quando Deus te dá em abundância. Mas sabe o que Pedro fez? Olha no verso 8, 9 e 10. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo,
De agora em diante você será pescador de gente. Enquanto todos poderiam estar felizes nesse momento, e talvez é o que acontece com você quando você recebe em abundância, sabe o que Pedro falou? Eu não sou digno do Senhor. Eu sou um pecador. Sabe o que a gente precisa aprender a dizer para Deus? Senhor, eu não sou digno disso, porque eu sou um pecador. Pedro entendeu o tamanho ali, nessa imagem que vocês estão vendo. Pedro entendeu naquele momento que ele estava sentado de alguém que era muito poderoso. E que ele não era digno naquele momento nem de limpar as sandálias dele. Ele admitiu diante de Deus e do próprio Deus que estava ali: eu sou um pecador. Sabe o que às vezes falta pra gente? Admitir que nós somos pecadores. Eu estava lendo uma coisa interessante falando, né, na meditação dessa manhã. Os homens, o homem é difícil admitir que está errado. É claro que a mulher também tem, mas assim, o homem, ele está andando no carro numa estrada e a mulher está falando: será que nós estamos no caminho certo? E o homem: nós estamos, e vai embora. Já passou da entrada, mas o homem não admite que está errado. Sabe por quê? Porque nós somos treinados aqui no Brasil, temos que ser autossuficientes. Eu tenho que ser o provedor da minha casa, eu tenho que ser o homem, aquele responsável. É o que acontece. Estou um pouco gripado. E aí o que acontece? O homem não consegue admitir que ele está errado. Não. Mas aí ele está fazendo um investimento e a mulher falou: mas esse negócio vai dar certo? Vai dar certo. Vai, meu. É eu que estou falando aqui, ó. E se vocês estão vendo é porque vocês sabem que a verdade pode acontecer no lar de vocês. Já perceberam que nós humanos não aceitamos estar errados? E não acontece só com os homens. As mulheres também com situações. Geralmente isso daqui, né, acontece muito. Acho que não vai acontecer muito não, os homens aí eles vão confirmar. Geralmente a mulher, no momento que ela fez algum erro, ela fala: ela não vai admitir que ela está errada naquele momento. Um erro básico. Quem foi que... minha esposa, você achou um negócio? Não achei não. Ela guardou em outro lugar. Mas eu estou procurando. Não, mas está lá. Mas eu já olhei lá. Não, está lá. Aí ela vai: olha, tá vendo? Eu achei aqui, ó. Estava lá. Pegou de outro lugar, mas... E você sabe, e é o detalhe, mulheres. O homem sabe que você está errada, mas ele aceita o amor que ele sente por vocês. E homens, a mulher sabe que você já errou o caminho também há muito tempo atrás. Só que ela continua aceitando, por quê? Porque sabe que ela te ama também. E é isso que vocês precisam entender. Jesus, ele ama vocês. Ele me ama, mesmo eu não admitindo que eu estou certo, que eu estou errado. Mesmo eu falando: não, Senhor, eu estou certo. E Jesus, ele continua nos amando. Porque ele quer fazer com que cada um de nós se torne um pescador de pessoas. Amém. Eu já estou aqui já indo para o finalzinho, como eu falei, é um sermão bem curto. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa aqui. Quando Pedro ele falou: afasta-te de mim, Jesus chamou ele para fazer apenas uma única coisa: mudar o seu foco. Sabe o que às vezes precisa na nossa mente aqui e no nosso coração? O coração é aqui. Mudança de foco. Quando as coisas não estão indo do jeito que você pensa, do jeito que você planejou, do jeito que você imagina, o que está faltando é, mudar a chavinha, mudar o foco e ir para outro lado. Se você ler o texto depois, eu não vou ler o restante, sabe o que acontece lá quando fala em Mateus, capítulo 4 e Marcos? Estava cheio de peixes ali. Sabe o que Jesus faz naquele momento? Vem, segue-me. E sabe o que eles fazem? Deixaram todos os peixes para trás. Todos.
Quem ficou com os peixes ali foi o pai de Tiago e João, o Zebedeu. Ele ficou com tudo. E provavelmente deve ter levado, é claro, para a família de André, de Pedro ali. Mas os discípulos deixaram tudo. Eles ficaram a noite inteira para pegar peixes. Quando finalmente conseguiram, Jesus fala: bom, agora você vai deixar tudo para trás. E sabe o que eles fazem? Deixam. É isso que Jesus ele quer de nós. Ele fazer um chamado para você. Aquilo que você está lutando tanto nessa terra para conseguir, mas quando ele falar: Sandro, venha, você deixa tudo para trás e segue Jesus. Mudança de foco. O que falta em nossas vidas é fazer essa mudança de foco. É entender o porquê que as coisas acontecem conosco. Algumas vezes, tinha algumas situações, e agora eu vou contar algumas, só para a gente poder finalizar. Na época quando eu estudava, acho que eu tinha no ensino médio ainda, eu estudava com um colega meu que nós dois estudávamos muito matemática, e a gente gostava de ficar criando ali, fazendo um teste para ver quem conseguia criar mais teorias, diminuir as contas. Ele criava uma coisa, eu criava outra, e a gente fazia isso aí muito. E eu gostava muito de pegar uma fórmula de Bhaskara, mas arrumar uma maneira de fazer. Hoje eu não lembro mais nada, infelizmente. Mas eu reduzia a fórmula de Bhaskara de uma forma bem simples. Hoje, todas essas teorias que a gente vê aí, indianas, chinesas, tudo, eu e ele, a gente gostava de fazer isso. Então a gente pegava uma fórmula que era gigantesca, a gente via outra forma de achar o mesmo resultado e fazíamos isso. Infelizmente eu parei muito de fazer isso, porque quando eu estava fazendo na quinta série, naquela época, um professor falou para mim, falou assim: Sandro, você está certinho. E ele fez vários testes. Não, eu quero você fazer com essa. E eu fazendo com todos. Sabe o que no final das contas ele falou para mim? Isso mudou, graças a Deus. Ah não, mas você tem que fazer dessa forma. Você tem que fazer dessa forma. Ele não aceitou aquilo que eu tinha feito e falou que eu tinha que fazer daquela forma. Para mim foi uma frustração. Aí eu parei de fazer isso. No ensino médio eu voltei de novo. Por quê? Porque ao contrário dele, essa minha professora incentivava. Só que, ela uma certa vez a gente foi fazer a prova e eu e ele tirava sempre 10. E a gente sentava um perto do outro. E ela olhava: não, você deve estar pulando dele. Como o outro amigo meu chamava Manuel, ele era uma pessoa que direto conversava com o professor, eu não conversava muito com ela. Ela pensou: aquele dali está seguindo o Manuel, então ele está pulando. E no dia da prova, ela pegou e falou: ô Sandro, vem cá. E me colocou lá do lado da porta, bem na entrada. E ele ficou do outro lado da sala. Aí eu olhei e falei: ah não, ela está duvidando de mim? Peraí, Cláudia. Aí eu comecei, fui fazendo a conta tudo. No fim das contas, eu tirei 10 e ele tirou 9,5. Aí eu peguei e falei pra ela, né? Na época eu gostava de afundar, falava: e aí, professora, você ainda continua achando que eu colo dele? Aí ela ficou quieta, nunca mais ela duvidou. Porque ela entendeu que os dois tinham conhecimento avançado de matemática. Gostava. E a gente gostava. Às vezes, pessoas, a gente não precisa de merecimento. Mas faça. Eu queria fazer porque eu sou muito assim. E acho que a maioria dos homens é. Duvidou? Agora a gente vai provar que a gente tem capacidade de fazer aquilo. E todo homem, mulheres, duvidem da capacidade do homem e ele vai fazer qualquer coisa. Sabe aquela torneira que está na sua casa? Eu duvido que você termina isso até o final. Se você falar assim: você não trocou esse negócio, ele não vai trocar. Mas se você falar: eu duvido você trocar isso até o final de semana. Você não é homem suficiente de trocar isso até o final de semana. Aí o homem agora, opa, agora desafiou. E ele vai trocar. Infelizmente o homem ele tem muito essa questão. Mas por que eu estou falando sobre isso? Deus, ele duvida da sua capacidade, mas não igual a professora duvidou de mim. Mas ele duvida e fala assim: olha, eu sei que você quer fazer, só que enquanto você não admite que é pecador, você ainda não vai fazer. Quando Jesus ele falou, e aí eu gostaria de encerrar com essa parte, quando Jesus ele chegou para Pedro e falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro: não vou. Você vai. Aquela dúvida que ele falou ali para Pedro, não é porque ele queria mostrar que Pedro não tinha capacidade. É pelo contrário. Vai falar: Pedro, você ainda não tem o conhecimento necessário. E eu preciso que você entenda, Pedro, por que eu estou aqui. Por que eu estou aqui?
Jesus, ele não veio afastar o pecador, mas ele veio redefinir pecadores. Mudança de chave. O último texto, 5, verso 32. Depois que Jesus chamou os discípulos, pode ir na Bíblia de novo ainda, último texto. Depois que ele chamou os discípulos, esses discípulos viram a cura de um leproso, viram a cura de um paralítico, e depois de tudo isso, alguns fariseus começaram a questionar Jesus. Olha que detalhe, Jesus tinha acabado de chamar os discípulos, curou um leproso, curou um paralítico, e aí, vou começar no verso 30 aqui, os fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E é o verso 32. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Sabe o que eu quero dizer para finalizar aqui? Deus, ele não veio chamar aqui pessoas que são excelentes, matemáticos, engenheiros, administradores. Ele veio chamar pessoas que sabem que não têm capacidade, pessoas que são ignorantes, pessoas que não têm força suficiente de se manter sozinho porque sabem que tem alguém que vai fazer isso por nós. Essa última frase que diz o seguinte: meu lugar no mundo é num barco com Jesus, entregando minhas redes vazias e aceitando o chamado para ser pescador de gente. Amém. O que Deus quer de vocês nessa manhã é que vocês usem as fraquezas que vocês têm, que eu use a minha fraqueza para se tornar um pescador de pessoas. Amém. Que Deus possa estar conosco. Lembre-se, sozinho eu não sou nada, não sou ninguém. Mas se eu deixar Jesus entrar no barco comigo, assim eu vou me tornar um verdadeiro pescador de pessoas. Que Deus esteja conosco, que Ele possa continuar nos usando. Amém. E lembre-se, hoje podemos parecer que somos fracos, mas com Cristo, junto conosco no barco, nós nos tornamos fortes. Amém. Se você ainda não fez uma mudança na sua mente, mude hoje. Vá para casa, converse com Deus, faça a mudança, porque é isso que é a mensagem dessa manhã. Que Deus possa fazer uma mudança na nossa mente, para que a gente venha se tornar pescadores de pessoas. Amém. Ó Pai querido que habita na altura do céu, santificado e exaltado seja o teu nome. Amém. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez por esse dia maravilhoso, dia de sol, mesmo com um pouco aqui de vento frio, Senhor. Queremos te agradecer aqui, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até a igreja do Jardim Prudência, agradecer por cada um aqui das pessoas que vieram, talvez algum ou outro não pôde vir hoje, que o Senhor possa estar com eles nesse momento, Senhor. Ó Pai querido, nesse momento, queremos dizer, ó Pai, que nós somos pecadores, somos fracos, talvez alguns de nós estamos cansados aqui, ó Pai, mas que o Senhor possa estar conosco sempre, que a gente possa entender que o Senhor está no mesmo barco que nós, e quando o Senhor está no mesmo barco que nós, Senhor, o Senhor pode fazer a diferença nas nossas vidas. Eu quero te pedir nesse momento, Senhor, mude a nossa mente, transforme a nossa fraqueza em força, mas principalmente que transforme essa força, Pai, em algo que seja utilizado para Ti. Quero te pedir nesse momento que os Teus santos anjos nos acompanhem em paz para os nossos lares, aceite novamente os nossos louvores e a nossa adoração, esteja com os nossos amigos que nos visitam hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos mais uma vez e tenham todos um ótimo restante de sábado e uma feliz semana já com o contato com esse aniversário.